Eu sou Simira Gomes, nascida Simira Poli, pelo casamento Simira Gomes. Vim para São José com 4 anos e meio de idade. Meu pai ficou doente e nós viemos para cá por ser uma estância. E viemos, minha mãe, meu pai já estava aqui, minha mãe e a minha irmã Sirene também. Eu e a Sirene, que tinha 6 meses. E aí nunca mais saímos daqui de São José. Meu pai se curou, graças a Deus, e continuamos nossa vida. E ele começou, então, depois que ele estava melhor, pôr um carro um táxi, carro de praça. Recomeçamos nossa vida até que ele chegou a ter a empresa de ônibus São Bento, que ia para Santana. A senhora começou a jogar basquetebol com quantos anos? 11 anos. 11 anos, foi a professora, eu estava fazendo ginásio, a professora de educação física, Rodil, queria formar um time de basquete. E foi lá e me convidou, perguntou se eu queria jogar basquete. Eu falei, não, quero mesmo. Isso era numa escola? Oi? É na escola? Na escola, estava fazendo ginásio, primeira série ginasial. Quais foram assim as suas melhores companheiras nesse período assim da senhora começou? De estudante ou de esporte? De esporte. De esporte? Isso. Olha, na época formou um time assim, era a Dirce Marçom, a irmã dela, Edith, a Isabel Ramos, Belita, eu e a Sonevende, Terezinha Sonevende. Começamos assim bem do princípio com basquete, foi aos 11 anos que eu comecei treinando. A participação nos Jogos Abertos do Interior, quantas participações? Assim? Foram quase todos os anos, desde 1944, Taubaté, 45, Campinas, aí teve mais Taubaté, teve Rio Preto, teve... Oh, meu Deus! Assim, eu participei de todos os anos eu participava dos campeonatos. Ao longo desses anos que a senhora participou, qual era assim, o adversário a ser batido? Qual a cidade que tinha maior rivalidade? Rio Claro e Santos. Era a maior rivalidade. Quando a gente fazia finais em Santos, assim, a quadra enchia, repleta de gente, e era muito bom. Mas o nosso adversário, assim, na época mais forte, era Rio Claro e Santos. E a nível regional aqui? Regional, Taubaté, Jacareí, Caçapava, a gente jogou muito contra as meninas, principalmente porque precisava treinar, nós precisávamos treinar. Então a gente convidava, fazia amistosos, e aí a gente ia para o tênis ou para a associação e fazíamos lá os nossos jogos amistosos, que eram bem concorridos, a cidade participava bastante. A senhora foi convocada para a seleção brasileira com quantos anos? Foi em 1950, tinha 21 anos. A senhora tem ideia de quantos jogos a senhora fez, não? Pelo selecionado? Perfeito. Não, selecionado eu só fui para o Peru. Foi o terceiro campeonato sul-americano de basquetebol. Depois eu me casei, fui morar em São Paulo, joguei pelo Sírio, aí sim eu fui campeã paulista. Depois, quando voltei para São José, voltei para o CTA, e o técnico era o Marçom, eu jogava pelo CTA. Ao todo foram quantos anos de basquetebol?
meu Deus, de 11 anos até 33, 22 anos. 22 anos jogando intensamente. Assim, deve ter muitas, mas quais foram assim as recordações mais queridas assim que a senhora consegue lembrar sobre nesse tempo do esporte? Do esporte? Olha, nesse tempo muita coisa aconteceu. Me casei, tive 3 filhos, sempre jogando, nunca deixei de jogar. Tive 3 filhos, meu marido sempre cooperou muito, né? Ele participou alguma coisa em basquete também, Antônio Romão Gomes, né, que era meu marido, e ficava com as crianças, ele gostava também de esporte, ficava para poder treinar e jogar. Então, são lembranças assim muito boas, porque a gente ia para a quadra e levava, o marido levava carrinho, mamadeira, a criança, ia tudo junto para jogar, para participar. Meu nome é Selma Profício, eu nasci em Paraisópolis, Minas Gerais. Com 10 anos vim para São José dos Campos. Faz 50 anos que eu moro aqui em São José. Meu pai veio trabalhar na Rodosar, graças a Deus, correu tudo bem para nós. Aí quando eu estava com meus 28 anos, aí as meninas do bairro lá da Vila Rossi, ficavam falando assim, você conhece tanto de futebol, você já tem seu filho, que está entrando agora no caminho do futebol, meu pai foi jogador de futebol também em Minas, jogou em Itajubá no time do Smart lá, foi campeão. Tem um tio que jogou no Palestra Itália, o Cheiroso, né? Então aí falamos assim, vamos brincar na rua fazer uma peladinha. E nisso nós fomos treinar no time, no campo do Amâncio, lá na Vila Roça, saudoso Amâncio, terrão lá. E as meninas foram, eu montei 2 times, o Raio de Sol 1 e o Raio de Sol 2. E disputava entre nós mesmos. Aí apareceu um jornalista que trabalhava no Vale Paraibano, na parte de esporte, antes do Ney. E ele foi ver um dia o jogo do Amâncio lá na Vila Rossi e viu as meninas jogando. E, nossa, se encantou. Aí começou a gente montar time. Aí o Alda Ponte montou time. Aí teve 21 times disputando o campeonato da Copa Vale Paraibano. Então o Raio do Sol foi o primeiro time que a senhora dirigiu? Foi o primeiro time feminino. E como foi que a senhora fez para convencer as meninas para treinar o futebol? Não, elas que me convenceram a treiná-las. É. Porque, nossa, era uma loucura por causa de futebol. Eu treinava, jogava na rua com os moleques. Aí eu falava para Selma, vamos fazer um time feminino. E aí saiu de uma brincadeira, a gente conseguiu, olha, ser vice-campeão do campeonato metropolitano. Fomos campeão paulista, mas só que não foi protocolado, nada. A gente tinha o troféu lá no São José. Disputamos em Campinas, Sorocaba, Piracicaba. Mas, como diz, o pai da criança deve ser o outro, não nós. Então, assim, eu imagino que a senhora deve ter tido algumas dificuldades, até pelo preconceito da época. Ah, muita dificuldade. Eles chamavam as meninas de sapatão. E era um preconceito muito grande, porque foi em 82, né? Mas depois foi indo, os próprios homens davam apoio pra gente. Em relação à família? A família, meu marido foi massagista do time feminino. Na sua opinião, por que o futebol feminino ainda não emplacou no Brasil em termos de domésticos? Porque a seleção é forte. A seleção é forte. Inclusive, na seleção, eu tive 2 jogadoras minhas que jogou na seleção, a Meire e a Valéria. Goleira e a ponta esquerda. Foi difícil esse... Não, foi fácil. Quando a gente disputou esse campeonato paulista que eu estou dizendo para você, o Romeu Carvalho, que era diretor da seleção feminina de futebol, aí ele gostou do meu time e levou essas 2 jogadoras para jogar na seleção. Em relação, assim, a partidas de futebol, era difícil, assim, arrumar jogo entre as equipes? Ah, foi sim. A gente chegou até aqui em São José dos Campos 21 equipes. Mas depois foi acabando, falta de patrocínio, apoio. Tinha muitas pessoas que usavam futebol feminino para aparecer, onde acabou o futebol feminino. Como é que a senhora sente sendo uma das pioneiras do futebol na cidade? Ah, eu sinto orgulho, porque eu amo São José dos Campos. Então, para mim, isso aí é uma coisa que... Eu não sou uma pessoa orgulhosa, mas eu sinto orgulho de eu ter começado o futebol feminino em São José dos Campos. Tem diferença do futebol feminino de hoje com o do passado, não? Tem. O feminino, as meninas jogavam por amor, gostavam de jogar bola. A gente ganhava campeonato, era
Coca-Cola com pão com mortadela. Hoje não, hoje eu estou em interesses financeiros. Mas e o nível das meninas em relação ao passado? A senhora acha que hoje é melhor? Hoje a tecnologia ajuda? Ah, não, pelo patrocínios que elas conseguem, tem treinador já mais profissional. Então eu acho que o nível técnico está melhor. E naquele tempo, a senhora teve ajuda de alguma entidade ou de alguma pessoa? Tive sim, eu devo muito ao Profício da DC Paraíba, inclusive ele é meu irmão, que cediu o campo para a gente disputar os campeonatos paulistas que ele disputou aqui. A Vanguarda, que gravou muitos jogos da gente. O Nivaldo mesmo ajudou muito a gente. O Frige, o Pedro Ives, Joaquim Bevilacqua, Henrique Ferro, Pedrinho Domenicali. Foram homens que trabalharam na cidade, prefeitos, né? E diretores de futebol, presidente, mas que deu muita força ao futebol feminino e acreditaram no futebol feminino. Se hoje tem, é porque eles começaram a me ajudar. E a senhora, é logicamente que quando a gente faz porque a gente gosta. Mas a senhora, apesar de tudo que se imaginava contra, a senhora acreditava que o futebol feminino chegaria ao estágio que está hoje? Chegaria, com certeza. Foi muita luta, a gente sofreu os preconceitos. Mas até as meninas de agora, eu tenho certeza que tem preconceito contra elas. A senhora podia citar, assim, quem fez parte daquele time que a senhora montou, enfim, o Raios do Sol? As Qual é o nome das jogadoras, que você quer meninas? dizer? Isso. A Fia, mulher do seu Afonso, que trabalhou na prefeitura. Olha, com 2 filhos, olha, foi uma grande jogadora nossa. A Meire, a goleira, a Valéria, a Cristina. Olha, todos que estão no quadro aqui foram as heroínas nossas. A senhora acha que a mulher já aprendeu a malandragem do futebol, não? A mulher já nasce esperta, né? Ela passa a perna, viu? Onde você nasceu? Eu nasci em Barretos, mas a minha vida toda, a infância toda foi em Catanduva, né, na região lá de São José do Rio Preto. Foi onde eu comecei a nadar, com 10 anos de idade, relativamente tarde, para quem está começando ainda a nadar. Minha primeira competição foi lá, alguns meses depois, já consegui até ganhar uma medalhinha. A gente nadava sem touca, só com um rabinho na cabeça, mas de uma maneira assim bem simples, mas foi uma maneira gostosa de começar, né? Você foi induzida assim à natação ou era um gosto muito pessoal? Não, é assim, é que a gente morava num sítio, tinha uma piscininha lá e tinha um rio. Minha mãe falou assim, puxa vida, vocês têm que aprender a nadar, porque para sobrevivência. Tinha eu e uma irmã 4 anos mais nova. Daí a gente ia para a cidade, a gente morava no sítio, a gente ia para a cidade para ter aula, acabava a aula e já ia para a piscina, uma piscina da prefeitura, e para a gente aprender. Quando a gente começou, eu e minha irmã, a gente começou, o professor falou assim, puxa vida, essas meninas aí têm um jeito especial. E logo, logo comecei a pegar técnica, enfim, e daí o negócio que era só para aprender, partiu para a competição. A sua primeira competição oficial. Você fala assim, eu quero ser nadadora. E aí? E aí? 10 anos foi aquelas competiçõezinhas lá na região, 11 anos eu nadei um paulista lá, mas eu nem lembro a colocação que eu peguei. Mas eu tive uma evolução muito rápida. Eu era uma menina grande, assim, já com 10 anos, forte, subia muito em água, então tinha umas forças no braço. E com 12 anos foi meu primeiro paulista, que eu posso dizer que foi oficial. Foi a primeira competição que eu ganhei 2 provas e bati um recorde paulista. E a partir dali eu falei, puxa vida, eu acho que eu levo jeito para isso. Eu comecei a acreditar naquilo, meus pais também, e a gente começou, daí mudamos para a cidade, começamos a treinar diariamente, né, com um objetivo maior.
Como foi a sua vida a São José dos Campos? São José dos Campos eu vim para cá para fazer faculdade, né? E para montar uma equipe. Na época tinha a Fabiola como grande destaque e a gente teve mais um grupo que veio para junto com a Fabiola a gente trazer a molecada, toda a base, não só da associação, como das prefeituras, dos outros clubes, para que a gente tivesse uma equipe assim, bem forte. Então, foi nessa época de 17 para 18 anos, com esse objetivo de estudar, fazer um Univap, na época eu vim fazer engenharia, e ajudar a equipe aí de São José a crescer, e eu crescer também profissionalmente, porque aqui eu tinha atleta do mesmo nível que eu para treinar, tinha um treinador com uma experiência internacional, enfim, eu estava no lugar certo, era isso que eu sempre acreditei. Você tem assim noção de quantas medalhas você conquistou ao longo da carreira e quantos títulos? Sabe que até uns 10 anos atrás minha mãe contava. Eu tenho todas elas marcadinhas, porque minha mãe fazia questão de marcar, competição, tempo e tal. A gente minha mãe parou numas 1.200. Daí nadei mais uns 10 anos, com um filho no meio, parando alguns anos, aí umas 1.500 eu acredito. Fala sobre Jogos Abertos do Interior. O que representa os Jogos Abertos do Interior, os Jogos Regionais, para um atleta que está iniciando ou que não é conhecido nacionalmente? Jogos regionais e abertos, é importantíssimo. Foi aí que eu comecei a competir com meninas mais experientes, mais velhas. Então, o primeiro contato com esse pessoal assim, puxa vida, melhor do que eu, assim mesmo, foi nessas competições. Então, assim, eu aprendi muito nadando. E a gente sabendo vestir a camisa pela cidade, isso é muito gostoso, é uma equipe assim, é diferente, porque você não está competindo por um clube ou por você mesmo, enfim, você tem uma cidade inteira, você tem 100 mil, 200 mil, 600 mil habitantes que estão ali torcendo por você, então você se sente muito mais envolvida, e você sente realmente que você fala assim, puxa vida, não é só por mim, eu tenho mais, né? Então assim, começou, e assim, nesses anos todos eu acredito que eu devo ter nadado uns 18, acredito, jogos regionais e uns 14 jogos abertos ao longo da minha vida. Então fala um pouquinho pra gente sobre os Jogos Pan-Americanos, Jogos Sul-Americanos e os Latino-Americanos. A primeira vez que eu nadei um Sul-Americano, eu tinha 16 anos, foi minha primeira competição internacional. Fui nadar só o revezamento, a gente ganhou o revezamento. Daí na próxima edição foi um Sul-Americano absoluto. E eu tinha ganho o Troféu Brasil, 2 provas, eu tinha ficado uma em segundo, então eu fui para esse Sul-Americano absoluto, que foi até em Medellín, nadando 3 provas individuais e mais 3 revezamentos. E foi bem puxado, mas assim, foi maravilhoso, eu ganhei as provas que eu tinha que vencer e saí de lá com o troféu de melhor atleta da competição, né? E melhor performance da competição, né? Algum recorde? Recorde sul-americano desde acho que desde 16 anos, quando a gente nadou o primeiro Pan-Americano. Meu primeiro Pan-Americano tinha 16 anos, quando a gente nadou o revezamento 4x100 medley, que foi em Cuba, e nós ficamos em terceiro, e esse revezamento bateu o recorde sul-americano nessa competição. Então aí foi o meu primeiro recorde sul-americano. A partir daí, eu tive recorde sul-americano na prova de 50 e 100 livre durante uns 10 anos consecutivos. Eu ganhei o Troféu Brasil no 50 livre durante 7 anos consecutivos. Você tinha assim uma predileção por exemplo, nadar os 100 metros? Sim, o atleta ele já tem uma definição, ele vai crescendo, lá para os 16 anos as provas deles ficam bem claras, assim, sabe? Era 50 e 100 metros livre e os 50 e 100 metros peito. Às vezes eu nadava um 200 livre, tanto é que eu fui vice-campeã já de um Troféu Brasil de 200 livre. Mas assim, é porque é aquela competição que a gente está com ar da graça, o que vier a gente está nadando bem, né? E eu nadei depois mais um outro Pan-Americano, que também a gente tive mais 2 medalhas de bronze. Nadei 7 campeonatos mundiais. Essa competição latino-americana, que chama-se Copa Latina, é uma competição muito interessante,
E eu tive a felicidade de nadar uma, que foi até no Brasil, foi em Belo Horizonte. Fazia 20 anos que nenhuma mulher ganhava essa prova. E nessa competição só teve uma medalha de ouro feminino, e foi a minha no 50 livre. Então, assim, foi muito legal. Foi uma coisa que cada menina que ia nadar, todas estavam junto porque a gente queria realmente ganhar aquela medalha. Então, a vitória não foi minha, foi uma vitória da natação feminina, a vitória do Brasil. Foi uma das memórias bem gostosas que eu tenho. Dentro da piscina, quem foi sua maior rival? Sempre eu tinha como rival o meu cronômetro. A gente tinha as pessoas que nadavam com a gente, mas eu nunca me concentrei no que as pessoas estavam fazendo. O que eu queria sempre fazer era o melhor para mim. O máximo que eu podia fazer, naquele dia, naquele momento, no treinamento, e chegava na competição, olha, só tenho que colocar isso para fora. Olha, eu treinei, fiz o melhor. E, consequentemente, se eu nadasse bem, eu tinha chance de ganhar a prova, enfim, bater um recorde, conseguir uma seleção. Então, minha preocupação sempre foi essa. Para finalizar, em que a natação te beneficiou? Natação, ela é tudo na minha vida. Eu vou dizer, é o que eu melhor sei fazer na minha vida. Depois eu fiz treinamento, eu até fiz faculdade de engenharia, depois fiz educação física, fiz até uma pós-graduação em treinamento desportivo, porque eu digo assim, puxa vida, é o que eu melhor sei fazer. A parte de treinamento. Mas assim, o que ela traz muito é assim, você consegue enfrentar qualquer desafio. Seja um vestibular, seja um concurso, sabe, seja falar ao vivo, enfim, ela te dá esse suporte para a vida. O esporte, tudo que ele traz assim algo real, aquilo que você vai viver ali no seu trabalho, com os seus filhos, você saber o momento certo de, esperar, saber perder, saber ganhar, saber respeitar o próximo. Então isso daí é a vida da gente, né? Eu indico o esporte para todo mundo. Rosana Celicani. Meu nome é Rosana Aparecida Celicani Magalhães. Eu adotei o Rosana Celicani porque é um nome diferente, né? E dá para gravar bem. E ficou curtinho. Eu sou mineira, nasci em Paraguaçu, Minas Gerais, 16 de agosto de 66. Então, acabei de completar 45 anos agora. Vim para São José com 2 anos de idade, moro aqui desde 68. Meu pai e minha mãe vieram com eu e minha irmã para cá. Aí tiveram mais 3 filhos, somos em 5 filhos, 4 mulheres e 1 homem. Moro no Parque Industrial, né, desde 72. E uma vida normal, sem grande coisa. Meu pai trabalhou na Embraer, na GM, eu estudei na escola municipal. Uma família bem simples, bem humilde, né? Foi batalhando, a maioria, né, naquela época, né? Então, muita gente veio de Minas para cá e todo mundo batalhando e construindo. E em 2000, não, aí eu estudei em escola municipal, estudei no João Cursino, trabalhei na Embraer, trabalhei na Nacional antes, trabalhei na Embraer. Em 90 eu já tô contando a história toda, né? Fica à vontade. Você falou quem sou eu, mas assim, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Eu me casei em 91. Meu casamento já estava marcado, eu já ia casar mesmo, estava tudo certinho, né? Casei grávida de 1 mês, não estava nos meus planos, mas Deus sabe o que faz da vida da gente, né? Casei dia 15 de junho de 91 e dia 7 de dezembro eu tive um acidente. Eu estava grávida de 7 meses. Um carro veio na contramão e esmagou minha perna. Eu caí de 3, eu nem caí de 4 mais, né? A minha perna esmagada, meu filho na barriga. Depois de 2 meses ele nasceu de parto normal. E hoje ele vai fazer 20 anos de acidente, né? Em dezembro. Ele faz 20 anos em fevereiro. Quando aconteceu o acidente, assim, qual foi a sua reação, assim, em relação à vida mesmo? Então, eu não tive tempo para
para alimentação. Eu queria viver. Foi como eu estava me achando assim, eu estava nascendo de novo e veio na minha cabeça 83 anos. Parecia que eu ia morrer com 83 anos e eu tinha só 25, né? E eu falei assim, nossa, mas eu sou muito nova, eu não quero morrer. E eu pensava muito na minha família, eu pensava na minha mãe, meu pai, eu pensava nas minhas irmãs, e eu falava assim, gente, eu tenho que estar bem, porque eu não vou morrer. E foi trágico o negócio, porque as pessoas chegavam perto de mim e desmaiavam, ninguém tinha coragem de me socorrer. Meu marido começou a pular em desespero, meu marido estava pilotando a moto. Ele ficou desesperado, né, querendo ajuda. E aí um cara me socorreu, algumas pessoas ali, me colocaram dentro de um táxi. Eu sei que, olha, 3, 4 anos atrás eu fiquei sabendo que esse táxi estava assim, um mundo de sangue. Levou 3 dias para limpar esse táxi. Bom, qual foi o seu primeiro desafio assim na natação? O primeiro desafio, bom, logo a primeira competição que eu participei na piscina, eu sou pioneira aqui em São José. Quando eu fui participar em Suzano, só tinha eu, feminina, e mais 2 homens. Então eu fiz uma apresentação, não tinha como competir. Foi um desafio muito grande, porque ninguém conhecia. Eu me sentia assim um ET ali, né? Porque todo mundo olhava e falava, que isso, né? E eu apresentei 50 metros e 100 metros. Então foi o primeiro desafio. Foi assim, loucura, mas eu respirei fundo e fui. E foi ali que começou tudo. Fale sobre a Travessia dos Fortes. Então, a Travessia dos Fortes começou em 2004. Eu até de 2000 até 2004 eu nadei só em piscina. Era pouquinho, era 2 vezes por ano e sempre treinando bem pequenininho. Aí um dia um amigo falou assim, por que você não nada no mar? Eu falei assim, nadar no mar tá louco, né? Tá essa biruta, né? Eu nadava, mas eu tinha medo de lugar que não dava pé, muito fundo. Eu não ficava muito abusada, não. Aí ele falou assim, não, do jeito que você nada, você pode nadar no mar sim. Vamos pra gente, tal, tal. Aí eu fui com o pessoal. A primeira vez que eu entrei no mar foi em 2004. Nossa, foi assim maravilhoso. Sabe, esse aí foi o desafio. Porque o desafio, eu não posso esquecer da piscina. Mas esse aí foi o desafio, porque não separava por categoria, né, deficiente. Era tudo junto, era só a idade. E tinha 9 na minha categoria. E eu cheguei em 8º, pela primeira vez. Eu fiquei assim... Existe uma diferença entre nadar no mar e na piscina? Ou se também, se você tem alguma preferência entre um e outro? Olha, eu gosto de nadar. Mas nadar no mar eu adoro. Não é assim preferência. O mar é mais leve, né? Lógico que tem que estar com um tempo bom. Se o mar está revoltado lá, você tem que ter cautela. E eu respeito muito a natureza. Eu sempre rezo, eu agradeço e peço proteção. Quando eu entro, independente de qualquer água, né? Mas o mar eu gosto mais. Os portadores de alguma deficiência física têm apoio fora da prefeitura? No caso, eu não tenho. Eu tenho muitos deficientes aqui em São José, que eu conheço, só tem essa equipe que tem esse apoio. No começo não tinha, foi crescendo, né? E hoje a gente tem um grupinho bom e a gente tem esse apoio só da prefeitura. Pessoas portadoras de deficiência, em relação ao esporte, assim, já assim, uma nacionalização ou não? Nossa, cresceu muito, né? Hoje, antigamente, quando a gente participava, no começo, para você ter ideia, que no Vale do Paraíba, essa região toda, os regionais, só tinha eu. Quantas cidades participam dos regionais? Pensa bem. Né? Agora, para você ter ideia, os regionais é separado um dia inteiro para os deficientes. Não dá mais. Cresceu. Eu não sei o número de deficientes que participam, mas cresceu muito. E tem pessoas do país inteiro que vêm participar para cá. Nunca passou na sua cabeça assim uma Olimpíada? Então, eu já participei de algumas do circuito paralímpico, né, no começo, só que eu já estou com 45 anos. E, na verdade, tem um pessoal, amigo meu, uns amigos que são deficientes, já dessa época que eu comecei a nadar, que estão batalhando para ter Master deficiente. Porque na natação é separado por deficiência, mas não é separado por idade. E querendo ou não, a gente vai envelhecendo, não tem como comparar a minha natação com a menina de 15, 20 anos.
Em que a natação te beneficiou? Olha, tudo, né? A saúde, quando eu era adolescente, adulta já, eu fumava. E eu troquei o cigarro pela natação. Porque eu já tinha uma perna só. Eu fiquei preocupada, eu fui conhecendo muitas pessoas amputadas, que a maioria delas eram amputadas por causa de cigarro. E aquilo foi me dando um pouco de medo, né? Eu falei, nossa, eu tenho uma perna só, eu fumo, eu preciso dar um jeito. E fui trabalhando isso na minha cabeça, para eu arrumar alguma coisa que me desse prazer. E eu não podia engordar porque eu uso a perna mecânica. E já de fumar engorda. Então eu tinha que ter uma atividade. E graças a Deus, na época foi feita a piscina aqui em São José, na Vila Industrial, uma piscina para portadores. E ali começou. Era tudo junto, não tinha essa separação que tem hoje, né? Juntava todo mundo lá e todo mundo foi aprendendo junto. Hoje é separado, deficiente mental, física, tem vários tipos de deficiência. Porque é o caso do preconceito, né? As pessoas achavam que deficiente era tudo igual, não é. Deficiente tem inúmeros deficientes. Não dá pra você falar que a minha deficiência é igual de uma pessoa lá que tem problema de cabeça, coisa parecida. E antes as pessoas já achavam, né? E hoje em dia já melhorou bastante isso. Eu gostaria de deixar uma mensagem, e a mensagem é o seguinte: se você que não pratica o esporte, não importa a sua idade, se é 10, se é 20, se é 30, se é 50, se é 90 anos, pode ser até 100. Comece a fazer. É maravilhoso você nadar, pedalar, caminhar, correr, enfim. Você não acredita o benefício que isso traz pra gente, pro nosso corpo, né? Em formas de saúde, pra mente, deixa a mente livre, leve, você sai dos problemas, das preocupações do dia a dia. Enfim, só traz um benefício muito grande. Se você tem filho, que você incentive esse filho a fazer uma atividade. A competição vai ser uma consequência da criança estar ali, não force, porque hoje eu estou com 36 anos e ainda, olha, cabelo molhado, acabei de sair da piscina, nada, por quê? Porque eu tenho prazer, porque eu fiz esporte sempre com prazer, meus pais me ensinaram isso, então o que eu gostaria assim, de passar é isso, que vocês sejam o que o meu pai foi para mim, que é uma pessoa incentivadora, mas que, independente do resultado que o seu filho dê, você abrace e o ame, com todo o seu amor. Um abraço, obrigada. A gente nem imagina. Que marcou minha vida e continua marcando até hoje, e lembranças assim maravilhosas. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu voltaria a jogar basquete e brigar com a minha mãe do mesmo jeito. Muito obrigado.